Essa obrigação de ter sempre que ser engraçado deve ser chato, né? Eu meio que me livrei disso. Porque uma das coisas que o humor não proporcionador de risadas o tempo todo. Né? Ele não é apenas isso. Uma das possibilidades do humor é provocar risadas. Mas existem muitas formas de humor que não provocam risadas, nem mesmo um esgarzinho, né? São formas de humor que você ri lá dentro, ou que você reage lá dentro. E daí? Eu não sei, de um tempo, de uns anos para cá, uns 20 anos para cá, eu parei de usar personagens e parei de escrever piadas. Não parei totalmente, porque eu não quero abrir mão de nada. Eu consigo escrever textos de humor, eu consigo criar situações que são engraçadas, pelo menos para mim são. Né? Mas eu não trabalho mais com aquilo como um registro obrigatório. Não é mais uma conduta obrigatória que eu assumia que tinha que fazer. Tinha que ter personagem, os personagens têm características, tem lá um elenco de características dele que precisam ser reforçadas sempre, e essas historinhas precisam, ou historionas, precisam redundar em situações de punch, né? De piada, riso, provocadora de riso. E eu parei com isso, com esse vício. É. O Ricardo Araújo Pereira, quando a gente entrevistou ele, foi num outro programa do canal, que são entrevistas sobre pessoas que estão entre Brasil e Europa, por uma razão, Lisboa Connection. Eu perguntei para ele, citando o Bolsonaro, mas também citando o Chega, que é o partido de extrema-direita lá em Portugal, que tem personagens fascinantemente ridículos. Um deputado, por exemplo, que foi filmado roubando mala no aeroporto. E eu falei assim, fica difícil, né? Fica difícil fazer humor quando a realidade é desse tipo. Como encontrar maneiras de debochar de uma figura como essa? O próprio Bolsonaro. Para você foi difícil fazer humor no governo Bolsonaro? Eu já vi um texto do Ricardo sobre esse aspecto, assim, em que ele ameaçava, ameaçava as pessoas, né? Dizendo que estavam roubando o mercado de trabalho, que estavam invadindo. Quer dizer, ele fez uma coisa que é super interessante. Mas não para mim não é um problema. Para começar, que eu não estou buscando risadas e tudo mais. Às vezes você retratar a coisa como ela está já é suficiente. Mas às vezes não. Quando eu faço charge política, por exemplo, é diferente de fazer tiras e criar situações fictícias e poéticas e tal, como eu faço nas tiras. Quando eu estou fazendo uma charge, não, eu estou fazendo um comentário sobre a realidade objetiva, política daquele momento, né? Então, estou me referindo a pessoas que existem. Então, nesse sentido, eu estou criando um mundo imaginário porque eu estou fazendo representações simbólicas daquelas pessoas. Então, o Bolsonaro que eu boto numa charge não é o Bolsonaro. É uma representação da violência, da estupidez, da truculência e tal e tudo. O Bolsonaro, por acaso, é isso tudo, mas quando eu uso ele dentro de uma charge, eu estou girando em outra velocidade. Em outra frequência, né? A gente vai veicular essa entrevista com o Bolsonaro provavelmente já condenado. Mas eu queria fazer uma pergunta para a gente veicular antes da nossa entrevista, que é o que o julgamento do Bolsonaro te diz como brasileiro? Assim? O que você está sentindo nesse momento? Bom, eu acho que a primeira coisa é óbvia e tem sido exposta, repetida e colocada 1000 vezes aí, e eu concordo com ela. É um evento histórico. Não tanto por causa do Bolsonaro, mas por causa dos milicos. Os milicos que repetidamente na história do Brasil tentaram como chama, perpetraram golpes, eles nunca tinham sido questionados, nunca tinham sido julgados, nunca tinham sido
sequer criticados. E eles estão sendo agora julgados, estão sentados no banco do réu e estão tendo que ouvir isso, estão tendo que se submeter a isso. Então houve a construção de uma circunstância política com poder suficiente para produzir isso. Não tinha poder suficiente para brecar uma tentativa de golpe como foi no 8 de janeiro, mas teve o poder suficiente para conduzir essa gente toda ao banco dos réus. Isso é importantíssimo, acho que é um sinal um sinal muito importante para o Brasil de hoje. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma circunstância em que esse sujeito tem e mantém uma preferência de eleitores muito grande. E eu não sei, eu acho que isso é um índice da crise que a gente está vivendo. O que fazer com isso? Não é evidente, não fica evidente o aspecto negativo dessa pessoa. Pelo contrário, as pessoas sabem o que ele fez, sabem o que ele faz, sabem como ele pensa, sabem como ele age e acham que é isso aí, sabe? Concordam. Como é que você pode lidar com uma situação dessa? E eu não sei, eu fico perplexa, fico sem entender direito, tento entender de outras formas, tento me aproximar desse panorama e com muita dificuldade. Então, para mim, a ideia de prisão não é a ideia principal. A ideia principal é a derrota de um pensamento golpista, militar, que vem vindo pela história do Brasil afora e precisava desse julgamento, precisava de ser colocado nessa posição. Agora, prisão, sabe? Eu nem acredito muito em prisão, a não ser para psicopata, pessoa que não pode andar por aí de jeito nenhum, né? De um modo geral, sei lá, prisão para corruptos, por exemplo, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que faz sentido obrigar a pessoa a ressarcir o prejuízo, né? Enfim. Mas aí como punir um golpista, então, se não com a prisão? Eu não sei. Eu ia dizer empalamento. Não, tem que ter algum tipo de, né, assim, talvez financeiro, não sei, mas aí também se a pessoa não tem dinheiro. Né? Mas eu nunca tinha pensado sobre isso que você está falando. Eu acho que a principal coisa é a derrota política, é o ostracismo. Assim. Agora, tem coisas que a pessoa de alguma forma precisa pagar, né? O que aconteceu com o R. Chibata, por exemplo? Nada. Ele não perdeu nada, não pagou nada, ele está encostado lá. Que nem juízes que são aposentados compulsoriamente, não acontece nada. A gente vai lá para a casa de campo dele viver. Viver docemente o ostracismo, então, né? Com um belo salário. Tem aperfeiçoamentos que podem ser feitos nesses regimes todos de punição e tudo, que não sejam trancafiar a pessoa e botar um carcereiro para ficar ali vigiando. Você foi do Partidão e rompeu com eles. Por quê? Porque é meio que nem religião, sabe? Eu acho. Eu parei de acreditar assim, em Deus. Eu tinha uma relação com o Partidão que eu acho que beirava um pouco a coisa da religião. Eu tinha uma fé, né? Era comum as pessoas falarem que era preciso ter fé no comunismo, fé na União Soviética, fé nos... um papo completamente desatualizado, né? Mas aquilo fazia um sentido para mim. Durante uma época fez um sentido para mim. Então eu acho que o meu afastamento foi meio parecido com o afastamento da religião. Foi numa época, meio dos anos 80, que pintou uma crise muito grande, quer dizer, uma crise multipolar, assim, para mim. Eu saí do emprego que eu tinha, que era na Gazeta Mercantil, saí do casamento que eu estava também, saí do Partidão e saí
da Oboré, que era uma agência que a gente tinha fundado para atender a imprensa sindical. Eu saí disso tudo e fui desenhar história em quadrinho na revista do Angeli. Sabe, foi uma crise assim, e essa foi a minha solução na época, né? Tô vendo aqui que você quer se informar, mas sem surtar. Né? Vamos ver o que as cartas revelam? A carta do matinal. Todo dia notícia com contexto e calma. Nada de apocalipse antes do café. Tec. Aqui é tecnologia mais explicada, viu? Sem teoria da conspiração, nem bug na cabeça. Lisboa Connection. Políticas e atualidades com visão internacional. E pá! Notas de rodapé. Pra quem ama livros e boas conversas. Pitacos do mundo invertido. Pra dar risada das manchetes doidas, mas sem perder o senso. Eliana Alves Cruz, o nosso mundo com leveza e um olhar para o futuro. Papo Amado, conversa pra rir, pensar, construir. E vocês não viram, claro, mas eu já vi o próximo convidado. Imperdível. Não, sem spoiler. Bel Coelho. Culinária com história, afeto e política também. Tem uma fome aqui um negocinho, X-Dragão. Na brasa. Viu, amado? Tá tudo aqui no canal Amado Mundo no YouTube. Informação, leveza e bom senso, tudo junto. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.